Muito bem, irmãos, o nosso mundo não anda bem. Os irmãos sabem disso, isso não é novidade. Basta nós ligarmos a televisão, assistirmos um jornal, lemos um jornal, são tantas notícias ruins que apresentam um cenário caótico, um cenário de problemas terríveis, em todas as esferas possíveis. Família tem sido abalada, atingida pelo inimigo. As estruturas sociais têm sido atingidas pelo inimigo. Você vai para as escolas e nós temos irmãs professoras, nós estávamos essa semana compartilhando sobre algumas situações, crianças ainda muito pequenas, envolvidas com prostituição, envolvidas com drogas, perdendo as suas vidas, entregando as suas vidas nas mãos de Satanás. Muitas casas destruídas, muitos pais de famílias desempregados, muitas doenças novas surgindo a cada novo dia, e a gente fala, de onde surgiu isso? Nunca ouvi falar dessa doença, e a gente vai ficando surpreso com a quantidade de males que tem afetado as pessoas, doenças da alma, doenças físicas, doenças do coração, doenças emocionais, que paralisam a vida das pessoas e não deixam com que elas alcancem os projetos que Deus tem para elas, uma vida de alegria, de satisfação. Nós olhamos para o cenário brasileiro, especificamente, ficamos muito tristes ao ver tanta corrupção, tanta indiferença pelo povo, por parte daqueles que têm o poder em suas mãos. E essa semana eu pude compartilhar aqui no culto de quarta-feira algo que tem incomodado muito o meu coração. De cada dia que você assiste um jornal é um escândalo novo, é um nome de uma operação da Polícia Federal novo, um nome novo, porque os escândalos se sucedem com tanta velocidade que a gente não consegue nem ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo. E fora aqueles que a gente nem fica sabendo. Se nós formos andar aqui próximo mesmo à nossa igreja, nem precisamos ir muito longe, vamos ver muitas famílias miseráveis, famílias que não têm o que comer, não têm o alimento que eu e você temos, com fartura, com abundância. Pode não ser tudo que a gente quer, mas temos o que comer. Tem tantas famílias que não têm o arroz e feijão de cada dia. Tantas pessoas que perderam o sentido da existência, da vida, já não sabem mais por que existem. Quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão pensando que o melhor mesmo é terminar com isso, é dar um ponto final a essa vida, porque não vale a pena viver desse jeito. Quantas pessoas estão assim? Este é o cenário de muitas famílias, de muitas pessoas. E aí nós vemos diante de tudo isso, pessoas que querem algo novo, mas optam por caminhos esquisitos, por caminhos ruins. E aí a gente vê, por exemplo, recentemente no nosso país, os manifestos, os protestos de gente maluca, que sai destruindo, quebrando tudo, em prol ou em nome de um suposto manifesto contra a corrupção. O que não dá para entender, mas o fato é que essa anarquia generalizada, que tantas vezes nós vemos, não só quando há manifestos, quando há protestos, mas também nas ruas, por onde a gente anda, paredes pichadas, patrimônios públicos depredados, vidraças quebradas. Nossa igreja mesmo, há algum tempo, os vidros foram quebrados, e isso aí se esparrama por todos os lugares, porque as pessoas, boa parte delas, não tem senso ou não tem compromisso com o espaço alheio. O que importa sou eu mesmo, é as minhas intenções e o meu espaço. O seu espaço, eu não estou nem aí para ele. Muitas pessoas vivem assim, e este é o cenário do nosso país. E aí também surge a omissão. Se por um lado tem gente protestando de modo equivocado, por outro lado tem uma série de pessoas totalmente omissas. E aqui o calo aperta em relação a nós cristãos, porque nós temos a palavra do Evangelho que pode transformar o mundo, e muitos de nós estamos calados, estamos omissos, estamos debaixo das camas, escondidos, enquanto todo este cenário que eu estou falando e que você conhece e sabe muito bem que é realidade do nosso país, está por aí. E muitos estão omissos, não assumem a sua responsabilidade. Desde que o problema não me afete, está valendo. Desde que não chegue na minha casa, não chegue na minha família, não chegue nos meus filhos ou na minha esposa, no meu cônjuge, está valendo. Se é na casa do vizinho, então eu posso continuar de braços cruzados. Irmãos, diante disso tudo que eu estou falando e que você sabe,
que é a realidade do nosso país, surge uma pergunta: há esperança para a nossa nação? Há esperança para este povo, o povo brasileiro? O que os irmãos acham? Sim ou não? Sim. Há esperança para a nossa nação. Graças a Deus que os irmãos creem que há esperança. Porque o dia que você deixar de crer que há esperança, aí de fato acabou com tudo. Porque se o cristão deixar de ter esperança, quem é que vai ter? Se nós deixarmos de acreditar que Deus pode mudar a nação brasileira e tornar este lugar um lugar agradável de se viver, um lugar onde as pessoas se comprometam umas com as outras, quem é que vai crer nisso? Nós precisamos acreditar que há esperança sim. Mas preste atenção sobre algumas coisas que nós vamos meditar nesta noite. Quero ler com vocês Romanos capítulo 8, verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura ou da criação espera, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos, há esperança para o Brasil. Nós podemos crer em dias melhores. Não podemos ter uma visão fatalista que muitos cristãos acabam admitindo para a sua fé, de que é assim mesmo, as coisas vão piorar e já a Bíblia advertia-nos sobre isso. Então não vamos fazer nada porque é daqui para pior. Sobre o que é desejo de Deus, nós jamais interferiremos. Mas sobre o que é ação de homens que podem ser consertadas, Deus espera que a gente haja sim. E a própria Bíblia fala que toda a criação, toda a criatura aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos ouvido este texto, lido e refletido sobre ele diversas vezes aqui na nossa igreja. E eu creio que não à toa temos feito isso, porque Deus quer mexer comigo e com você. Há um monte de gente ao redor desta igreja que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus não irá acontecer quando você vem aqui a este templo no domingo à noite. Aqui você vem celebrar, aqui você vem adorar a Deus, e eu espero que você venha e traga muita gente com você todos os domingos. Mas a manifestação dos filhos de Deus deve ocorrer sobretudo onde Deus não está presente ainda. Deus está em todos os lugares, claro que está, mas há lugares onde Deus não tem manifestado a sua glória e a sua presença, e a manifestação dos filhos de Deus fará com que a presença de Deus seja real nestes lugares. É nestes lugares que deve haver um compromisso meu e seu de atingi-los, de buscar atingi-los, de levar a presença de Deus a estes lugares. As pessoas precisam que nós nos levantemos para sermos manifestos ao mundo como filhos de Deus. Irmãos, quantas vezes não temos feito o que precisamos fazer? Há um clamor, mesmo que oculto, mesmo que velado, há um clamor da sociedade, da criação, como diz o texto de Romanos capítulo 8, há um clamor da criação para que a nova natureza dos filhos de Deus seja manifesta. Nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, em Cristo Jesus fomos gerados de novo, houve um novo nascimento, mas do que é relevante este novo nascimento, se ele não for visto pelas pessoas que não nasceram de novo? Claro que é relevante para nós irmos para o céu e vivemos eternamente com Deus, glória a Deus que a salvação nos alcançou, mas falando sobre este tempo presente, a manifestação dos filhos de Deus, da nova natureza dos filhos de Deus, precisa ser urgente, um compromisso urgente da nossa parte. Muitos cristãos, talvez você, talvez eu, estão escondidos, muito bem guardados, enclausurados, fechados. Eles estão omissos por desejo próprio, não porque somos impedidos de falar de Jesus, não, porque a nossa nação ainda temos liberdade. Como será amanhã eu não sei, mas neste dia, no tempo de hoje, nós temos liberdade, mas muitos não têm aproveitado esta liberdade
para falar de Jesus, para testemunhar a sua nova natureza em Jesus. Tem gente que não deveria sair do armário e está saindo. E tem gente que nunca deveria ter entrado no armário e que está entrando. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Tem cristão que está se escondendo dentro de um armário, debaixo de uma cama, dentro de 4 paredes de um templo, fechado dentro da sua casa, enquanto tem gente que não deveria se revelar, porque não é propósito de Deus, se revelando abertamente, usando todos os mecanismos possíveis para atingir a sociedade. E nós temos feito o que, irmãos? Temos feito o que? Não para combater as pessoas, mas para combater o mal, que está nas pessoas, que está no mundo, mas que está sobretudo nas mãos do nosso inimigo, contra o qual temos que lutar diariamente. Não podemos cruzar os braços. A manifestação dos filhos de Deus é urgente. Nós não podemos esperar uma solução para a nossa nação, e nem devemos ter esperança para dias melhores para a nossa nação, a partir dos não cristãos. Sinceramente, irmãos, eu não tenho esperança de gente que não conhece Jesus, de que eles serão canais de mudança. Deus pode usá-los, mas a minha esperança não está neles. A minha esperança está no povo de Deus. A minha esperança está em mim e em você, porque somos nós que conhecemos a Deus. E se não formos nós, como podemos cobrar daqueles que nem conhecem a Deus? Se não formos nós a propormos um caminho diferente para a nossa nação, como esperar que isso venha daqueles que já estão comprometidos com este sistema atual? Como esperar que haja mudança da parte da classe política, sendo que nem os cristãos que lá estão propõem caminhos diferentes, caminhos de mudança? Como esperar que haja mudança para o cenário de política? Daqui a pouco nós vamos eleger a nova presidente, ou o novo presidente, vamos eleger um novo governador, e aí como esperar um cenário diferente se nós cristãos, tantas vezes estamos omissos, de braços cruzados e alheios a tudo isso? Nós temos que participar, nós temos que nos envolver, nós temos que arregaçar as mangas e dizer: Senhor, conte comigo para mudar o Brasil, conte comigo para mudar a cidade de Campo Grande, o bairro onde eu estou. Eu quero ser instrumento em tuas mãos, e as pessoas que estão ao meu redor não vão mais aguardar a manifestação dos filhos de Deus, porque o Senhor vai manifestar a sua glória na minha vida. Meu irmão, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Se nós conhecemos a Deus, cabe a nós, cabe a mim e a você, responder à expectativa por mudança deste mundo. Abra sua Bíblia, por favor, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para
aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu creio absolutamente, como já disse, que há esperança para a nossa nação, há esperança para a nossa cidade. Mas como os irmãos estão observando, a minha crença está muito baseada na manifestação dos filhos de Deus, daqueles que se comprometem com os valores de Deus e agem através de Deus nesta sociedade. E vamos observar a partir deste texto algumas coisas importantes. Se vivemos estas coisas, estes princípios, talvez esta esperança fique ainda maior dentro do nosso coração e a gente possa ver resultados mais práticos. Quero dizer com isso o seguinte, que há esperança para o Brasil se a nossa fé for operosa. O texto que nós lemos dos Tessalonicenses, Paulo os parabeniza, porque dentre várias coisas que ele vai citando, e esta carta aos Tessalonicenses é uma carta muito interessante, se os irmãos não sabem, Paulo elogia eles, aqueles irmãos, praticamente do início ao fim. São poucas palavras de advertência, ou melhor, de repreensão, são poucas palavras de correção. A maioria das palavras que Paulo dá aos Tessalonicenses é o seguinte: muito bem, vocês estão no caminho certo, parabéns, continuem firmes nesta jornada, vocês estão fazendo as coisas certas, que Deus continue abençoando vocês. Basicamente é isso que Paulo fala do início ao fim, traz algumas recomendações, mas é uma palavra de elogio. Dentre algumas coisas que Paulo elogia aquela igreja, é justamente sobre a fé que aqueles irmãos tinham. Os irmãos tessalonicenses eram um povo de fé, era um povo que acreditava em coisas que ninguém acredita, era um povo que colocava o seu coração nas mãos de Deus e confiava neste Deus que age no sobrenatural, confiava neste Deus que realiza milagres, confiava neste Deus que faz coisas estranhas e inexplicáveis. Era um povo que caminhava assim com Deus, era um povo que não se relacionava com Deus no intelecto, na razão e na mediocridade dos cultos dominicais, se é que os irmãos estão me entendendo. Era um povo que buscava incansavelmente a presença de Deus e por isso experimentavam coisas extraordinárias da parte dele. Era um povo que tinha fé. E nós, irmãos, se queremos de fato ver um país diferente, temos que ter fé. Temos que ter fé. Temos que acreditar em Deus. Temos que confiar no Deus que pode solucionar os problemas da nossa nação. Temos que orar a este Deus, não desacreditando e dizendo, de fato o Brasil é um caso perdido. Quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes talvez você disse isso? Ah, não tem jeito mesmo, vamos cruzar os braços, não tem o que fazer. Meu irmão, não há problema difícil demais que Deus não possa resolver. Por maior que sejam os problemas do Brasil, Deus pode solucionar. Nós temos que ter fé. Nós temos que crer, nós temos que acreditar neste Deus que pode mudar a classe política se for necessário, tirar todos os que estão corruptos e colocar aqueles que são os escolhidos dele. Agora, se nós não cremos, quem é que vai crer? Se nós não tivermos fé, quem é que vai ter? Se nós não confiarmos neste Deus e se nós deixarmos de acreditar com tanta facilidade, que às vezes nós fazemos justamente assim, deixamos de acreditar com tanta facilidade, quem é que vai acreditar? Tem tanta gente dentro das igrejas, que fora delas é referencial. É referencial no seu trabalho, pela função que exerce muito bem. É referencial por algumas características que ele tem. É extrovertido, então as pessoas gostam de estar com ele. É alguém brincalhão, é alguém que faz os outros rirem junto com ele. Talvez é alguém que é entendido em algumas coisas populares, então ele ajunta a gente ao redor dele para falar sobre estas coisas. É alguém que é referencial em algumas áreas, tem um bom papo, sabe falar sobre culinária, e aí as pessoas gostam de ouvir, ele conversa sobre as comidas, os melhores restaurantes de Campo Grande, ele tem dicas para as pessoas. Tem pessoas que são referenciais em tantas áreas, futebol, moda, política, tantas áreas, eles são referenciais, mas é hora do povo de Deus não ser conhecido por aquilo que conhece sobre moda, sobre comida, sobre política. É hora do povo de Deus ser conhecido pela fé que tem em Deus, pela crença
inegociável que tem em seu Deus. É hora de nós sermos conhecidos como um povo de fé, onde Deus opera sobrenaturalmente. É hora de a gente resgatar a fé, que tantas vezes, irmãos, está escondida dentro de nós. É hora dos filhos de Deus serem reconhecidos por um espírito de fé. A fé operosa, ela torna visível o que é invisível. A fé operosa faz com que aquilo que ninguém vê possa ser visto por outras pessoas. Às vezes, irmãos, nós falamos de Deus, às vezes indicamos para outras pessoas a leitura da palavra, mas isso não faz tanto sentido para aqueles que estão nos ouvindo, porque nos falta a fé. E o que é invisível para as pessoas continuam sendo, porque elas não conseguem ver e enxergar em nós aquilo que estamos propondo para elas. E é tão triste, porque a fé operosa, a fé que trabalha, a fé que opera alguma coisa, é esta fé que torna o que as pessoas não viram ainda algo visível, algo palpável, algo que eu posso olhar e definir, identificar. Irmãos, a fé operosa é a que torna o Deus invisível visível. A fé operosa é que torna esse livro tão sem graça para tantas pessoas, palavra de Deus viva e eficaz que muda a nossa história. A fé operosa é que faz com que eu tenha um relacionamento tão íntimo com o Espírito de Deus, que eu o ouça falar, que não seja uma ideia estranha para mim, ouvir alguém dizer que o Espírito falou a ele alguma coisa. É a fé operosa que torna coisas invisíveis, visíveis, reais. Não só a nós, mas quem está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso lado. Tantas vezes, irmãos, nós temos discursos muito bonitos, mas a fé não se tornou operosa. E aí, a fé continua sendo algo que não se pode explicar e nem ver por aqueles que estão ao nosso redor. Há duas dimensões da fé, para a gente concluir e passar para o próximo assunto da nossa reflexão. Há duas dimensões da fé que nós precisamos avaliar. A primeira delas é uma dimensão subjetiva. A fé tem uma dimensão subjetiva. A fé tem uma característica subjetiva. Quer ver uma característica subjetiva da fé? Eu creio em Jesus. Se você falar isso para mim, eu posso desacreditar de você? Não, isso é subjetivo. Isso está dentro do seu coração. Isso você está falando. Eu tenho que acreditar no que você está falando. Essa é a característica subjetiva da fé. Uma outra característica subjetiva da fé é, por exemplo, você dizer: eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim. Ora, eu não vejo o Espírito dentro de você. O Espírito, eu não posso tocá-lo. Eu tenho que acreditar, porque você disse que entregou a sua vida a Jesus. E a palavra de Deus garante, se você fez isso realmente, você é templo do Espírito. Mas esta característica, ou isso, esta afirmação, é uma dimensão subjetiva da fé. Uma outra dimensão subjetiva é: Deus quer me ouvir. Ora, Deus quer te ouvir, muito bem. Mas esta é uma característica subjetiva. Porque você pode falar: Deus quer me ouvir, e eu acho tão legal Deus querer me ouvir. E parar por aqui. Isto é fé, crer que Deus quer te ouvir. Mas é uma dimensão subjetiva. A fé tem uma característica, uma dimensão objetiva. E é neste ponto que muitos de nós temos falhado. Subjetivamente, a gente fala coisas muito belas sobre a fé. A gente se apoia sobre argumentos muito lindos sobre a fé. Agora, objetivamente, talvez nos falte alguns passos. Talvez nos falte algumas decisões. Quer ver uma dimensão objetiva da fé? Se eu creio em Jesus, eu preciso ler a sua palavra. Ler a palavra de Deus é uma dimensão objetiva da fé. Se Deus quer me ouvir, eu tenho que orar. Dobrar os meus joelhos e falar com Deus é uma dimensão objetiva da fé. Muitas vezes nós falamos que Deus quer nos ouvir,
mas nós não oramos, nós não buscamos a Deus, nós não lemos a palavra, nós não nos relacionamos com Deus. Nós falamos que este livro é a palavra de Deus, mas ele não está nas nossas meditações diárias. Meditamos sobre tantas coisas, mas não meditamos na palavra de Deus. Irmãos, volto a repetir, é hora da sociedade enxergar o povo de Deus como um povo que tem fé. Fé objetiva, fé operosa, fé que influencia diretamente, propositalmente, a realidade a qual estamos inseridos. Quero caminhar, olhando ainda para os Tessalonicenses, o texto que nós acabamos de ler, uma outra característica que Paulo vai elogiar deles, é que eles tinham um amor abnegado. O amor deles era um amor abnegado. E o que é o amor abnegado? O amor abnegado é pensar no outro antes de mim mesmo. É ter como prioridade o outro. É olhar para o outro e falar, ele é prioridade. Eu faço por ele o que for preciso fazer, antes de fazer por mim mesmo. Antes de pensar em mim mesmo, antes de olhar para as minhas intenções, necessidades, os meus desejos, eu olho para o outro e digo, o outro é prioridade. O outro é o que eu vou ter como prioridade e o meu esforço estará em prol dele. O amor abnegado é isso, que faz com que a gente caminhe em direção ao outro. O mundo que nós vivemos, este mundo que nós acabamos de falar sobre alguns problemas dele, é um mundo carente de amor. É um mundo no qual as pessoas querem ser amadas. Ninguém despreza o amor. Talvez as pessoas não entendam o amor, talvez as pessoas, à primeira vista, rejeitem a sua expressão de amor, mas sabemos que o amor, todos necessitam dele. Todos necessitam deste amor, desta expressão do nosso ser em prol do outro ser. Todos precisam, todos precisam. E o amor abnegado é o que nos faz caminhar em direção ao outro. Amor abnegado, vamos pensar de modo mais prático, é deixar de comprar a 15ª bolsa ou 28º par de sapatos para ajudar aquele que não tem o que comer ou está passando por dificuldades. Isto é amor abnegado. O amor abnegado é abrir mão do seu descanso, do seu lazer, das suas férias, em prol de outras pessoas e da luta dessas pessoas. Amor abnegado é deixar de pensar em mim em algum ponto para pensar no outro, para pensar na necessidade do outro. É deixar de fazer alguma coisa por mim mesmo para que eu possa fazer pelo outro, para que eu possa ajudar o outro. E talvez aqui nós tenhamos muitas mães que amem de modo abnegado os seus filhos. Talvez aqui nós tenhamos pais que amem os seus filhos abnegadamente. Talvez até alguns irmãos que amem outros irmãos assim. Mas para que o nosso mundo tenha jeito, para que de fato tenhamos esperança de dias melhores para a nossa nação, é hora de amarmos abnegadamente aqueles que nós nem conhecemos. Aqueles que carecem do amor e que nós não sabemos nome, identidade, e talvez que se conhecêssemos mesmo, geraria em nós até uma intenção de nem ajudar, nem amar, porque a vida que ele está vivendo não me atrai. São essas pessoas que precisamos amar abnegadamente. São as pessoas que não têm nada a nos oferecer, porque aquelas que têm a nos oferecer alguma coisa, o amor não é abnegado. O amor é a partir ou é baseado na troca, na relação de troca. E nós precisamos amar as pessoas que não têm nada a nos oferecer. Amar por amar. Amar, talvez aquele que está te chateando hoje. Nós vemos a expressão deste amor abnegado. Jesus ofereceu toda a sua vida, sabendo que nós não poderíamos dar nada em troca. E Jesus ofereceu toda a sua vida, sabendo que nós não merecíamos o que ele ofereceu a nós. A expressão de amor de Jesus é um amor abnegado.
E a semelhança de Jesus, a nossa expressão de amor pelo mundo deve ser também abnegado. Mas irmãos, quantas dificuldades nós temos de fazer isso? Quantas dificuldades nós temos de olhar para o outro, de olhar para o nosso vizinho, de olhar para as pessoas que trabalham com a gente e de fato se envolver com elas, amá-las abnegadamente, oferecer o nosso coração a elas, oferecer os nossos recursos a elas, oferecer o nosso tempo, oferecer os nossos ouvidos, emprestar qualquer que seja a necessidade dela, aquilo que possa ajudá-la. Quantos de nós temos tido dificuldade de amar abnegadamente as pessoas? O amor abnegado faz com que a gente não olhe os obstáculos. Sabe que às vezes a gente não ama porque a gente olha para a realidade das pessoas e a gente diz, não vale a pena. Não vale a pena me envolver com esta pessoa. É um caso perdido, não tem solução. Não vale a pena me aproximar e amar aquela pessoa que eu conheço, porque eu já fiz isso e não deu certo. Eu já tentei e não consegui. Então eu desisti. Eu desisti porque ela não quer nada com nada. Ele não quer nada com nada. Quer viver nessa vida mesmo. Vou cruzar os braços. Quantos de nós olhamos para a pessoa, olhamos para o nosso país e deixamos de amar o nosso país, o nosso estado, as pessoas, porque achamos que as muralhas são intransponíveis. Mas o amor abnegado não deixa a gente ver os obstáculos, não deixa ver as dificuldades, e faz com que a gente caminhe mesmo quando existem dificuldades, porque a gente não pode parar por um único fato, uma única razão. O amor abnegado não vai nos deixar parar. Irmãos, a gente desiste fácil demais das pessoas, desiste de orar pelas pessoas, desiste de lutar pelas nossas famílias, desistimos de lutar pela igreja onde estamos, pelo nosso país, porque está faltando o amor em nossos corações. Quando tivermos o amor abnegado dentro de nós, então nós faremos o que for preciso para mudar a realidade na qual estamos inseridos. Faremos o que for preciso. Faremos tudo o que pudermos e mais um pouco para mudar a realidade onde nós estamos. Porque quem ama abnegadamente não fica parado. Não fica de braços cruzados, vendo a luta dos outros e não faz absolutamente nada. Há uma outra característica dos Tessalonicenses que nós devemos ter também para termos fé e esperança de dias melhores. É que a esperança deles era firme. Nós teremos esperança, teremos uma possibilidade de dias melhores, se tivermos firmeza nesta esperança. Se tivermos firmeza, não negociarmos isso que cremos que vai chegar um dia, não deixarmos de orar por isso. Se tivermos firmeza nesta esperança, nós vamos orar pelas pessoas que queremos ver rendidas a Deus todos os dias. Não vamos orar um dia hoje, daqui um ano, depois eu não oro mais. Não, vou orar todos os dias, porque há uma firmeza dentro do meu coração que não deixa ele ficar abalado pelas circunstâncias. A fé e o amor devem produzir em nossos corações essa esperança firme. A esperança precisa fazer com que a gente caminhe, mas se ela não for firme mesmo, não estiver firmada em Deus, nós podemos deixar de caminhar com muita facilidade e deixar de crer com muita facilidade. E aí algo que nós temos que lembrar, irmãos, que vai ajudar com que a gente tenha esperança. A esperança de que nós estamos trabalhando para a eternidade. Às vezes nós não temos esperança, e a esperança não é firme, porque a gente só olha o imediato. E o imediato depõe contra a esperança, dizendo a nós, não tem jeito mesmo.
Mas quando a gente tem a perspectiva de Deus, e a perspectiva de Deus ela é sempre eterna, o tempo de Deus é eternidade, aí a esperança se encaixa. Na perspectiva de Deus, ela se encaixa. E nós podemos crer naquilo que Deus pode fazer. Porque nós estamos trabalhando para a eternidade, devemos ter esperança de dias melhores. Nós não estamos trabalhando para melhorar a economia do Brasil. Nós não estamos trabalhando para que os impostos sejam menores. Tudo isso pode e até deve acontecer a partir do nosso esforço. Mas a nossa ação primordial é o trabalho que visa a eternidade. É levar pessoas a uma relação com Deus, e esta relação com Deus vai mudar as suas vidas. E quando mudar as suas vidas, vai mudar aquilo que está ao seu redor também. Trabalhamos todos os dias caminhando para a morada eterna, olhando para o céu, olhando para o nosso Deus, e é nele que está a nossa esperança. Muitos não têm mais esperança porque deixaram de olhar para Deus e deixaram de olhar para a eternidade que Deus tem a oferecer. Além disso, irmãos, olhamos para os Tessalonicenses e vemos que eles viviam o Evangelho no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Para que haja esperança a partir da manifestação dos filhos de Deus, é preciso que a gente viva o Evangelho. Mas não viva o Evangelho de qualquer jeito. Viva o Evangelho no poder, no Espírito Santo, na ação de Deus. Porque é a ação de Deus que faz diferença nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Deve invadir os nossos corações, tomar conta do nosso interior, uma convicção tão grande de que temos totais condições de mudar o mundo, de mudar a realidade que está ao nosso redor. Temos totais condições. Aí você pode dizer assim, mas dizer isso é se achar. Se as pessoas me ouvirem falar assim, elas vão dizer, o Joaquim está com o rei na barriga. A Suzana está se achando demais. Ela está acreditando demais. Ela está se achando demais. Nós não temos o rei na barriga. Nós temos o Deus Todo-Poderoso em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim e você. E é porque Ele está em nós, irmãos, que temos sim totais condições de mudar a nossa realidade e a realidade que está ao nosso redor. Temos, irmãos, temos que crer nisso. Aqueles homens criam nisso, e é por isso que eles viviam o Evangelho no poder, no Espírito Santo, e coisas extraordinárias aconteciam, porque não era a ação do homem, era a ação do Espírito de Deus que estava neles. As coisas só irão acontecer mesmo, e as mudanças virão, quando o Espírito Santo tomar conta das nossas vidas. A gente tem falado isso também com uma certa frequência aqui na igreja. E é um desejo do meu coração para a minha vida. E deve ser para você também. Ser cheio do Espírito de Deus. Ser cada vez mais cheio da presença de Deus. Porque é a presença de Deus que fará diferença no nosso país. Não é a sua intelectualidade, a sua sabedoria. Não é. É a sabedoria de Deus. É o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus. Quantos estamos tímidos, covardes, paralisados, apáticos? E é por isso mesmo que o diabo tem dado risada da vida de muitos cristãos do século 21. Porque falta o poder, falta o Evangelho, falta o poder, e falta a ação do Espírito de Deus. Falta a convicção, falta tudo. E o plano de Deus para nós é que a gente resgate todas estas coisas. E enchendo os nossos corações de convicção, sendo cheios do Espírito de Deus, levemos salvação a este mundo tão carente e perdido, tão distante de Deus. Eu quero concluir, irmãos, lembrando aquilo que Paulo falou sobre os Tessalonicenses. Eles eram modelos de fé e serviço a Deus. Se todas estas coisas que nós acabamos de falar estiverem em mim e em você, nós também seremos modelos a serem seguidos.
Seremos referenciais para esta sociedade. Essa sociedade tão carente de referencial vai poder olhar para a sua vida, Cacá, Milena, vai poder olhar para a sua vida, André, olhar para a minha vida e falar, está ali um referencial a ser seguido, está ali um modelo a ser seguido. O mundo é carente de referencial, mas o conjunto União não vai mais ser carente porque nós estamos aqui. O bairro onde você está não vai mais ser carente de referenciais porque você está lá. Deus te colocou ali para ser um modelo de fé, um modelo de serviço e relacionamento com Deus. Deus te colocou naquele lugar e Ele tem um propósito para isso. Saiba que você pode ser este referencial, assim como os tessalonicenses foram. Chega de ficarmos escondidos, irmãos. Chega de ficarmos reclusos, fechados. Chega de viver um evangelho encarcerado. Nós somos livres, pois Jesus nos libertou. É hora de resgatarmos esta liberdade e alcançarmos o mundo para Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você ficasse em pé agora e nós vamos orar. Feche os teus olhos e fale com Deus. Peça para Ele te ajudar a ter fé, a ter amor, a ter esperança, convicção, a ser modelo onde Ele te colocou. E se você não entendeu a reflexão, eu preciso reforçar isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E então temos tudo para servir de padrão, de modelo para este mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E então temos tudo para mudar o mundo. Ainda há esperança para o Brasil. E esta esperança, ela está baseada na manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e você. Isso gera alegria em nosso coração de saber que o nosso país tem jeito, mas por outro lado gera responsabilidade em saber que Deus conta conosco. Eu queria que você ouvisse as palavras de Deus a Josué, como se Deus estivesse falando a você, e creio que está falando a nós nesta noite. Deus falou a Josué e fala a nós também. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos assumir um compromisso nesta noite com Deus, de viver de tal maneira a encher o coração do mundo de esperança de dias melhores. Você é o filho de Deus que vai amar abnegadamente, ter fé, que vai acreditar naquilo que ninguém acredita, que vai andar no poder do Espírito Santo para fazer coisas inexplicáveis, que o nome do Senhor será honrado e glorificado.
Pai, nós estamos diante de Ti nesta noite, gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu. Nós refletimos, Pai, nesta noite, sobre o futuro, pensamos sobre aquilo que está por vir. Quando a gente pensa sobre isso, na carne, quando a gente pensa sobre isso, olhando apenas para a realidade, tal qual os nossos olhos enxergam, parece que a esperança foge das nossas mentes, do nosso coração. Tão complicada está a história da nossa nação. Mas Deus, nesta noite, nós decidimos crer, não naquilo que os nossos olhos veem. Nós decidimos crer, não naquilo que nós podemos fazer, os nossos braços, a nossa força. Nós decidimos crer, Deus, não no que as estatísticas apontam, não no problema político brasileiro. Nós decidimos confiar, crer e olhar para o Senhor, apenas para Ti. E a partir do nosso relacionamento com o Senhor, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor, dizendo: usa-nos, Pai, usa-nos nesta nação, usa-nos nos lugares onde o Senhor nos colocou. Tantas pessoas precisam ouvir da Tua palavra e estão ao nosso redor. E eu peço, Deus, por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos ser os Teus filhos manifestos a este mundo. Que as pessoas possam enxergar em nós o Senhor e ver em nós um amor abnegado, ver em nós fé, uma fé inabalável, ver em nós uma esperança firmada em Ti. Ó Senhor, nos ajuda a sermos modelos para esta sociedade, referenciais para esta sociedade. Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor fale conosco e que a cada dia a Tua presença esteja em nós e através das nossas vidas a Tua vontade seja vivida e pessoas sejam alcançadas. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.